Então, eu vou começar falando um pouquinho o que é o comitê, o que é a Fundação Agência de Bacia e sobre o FEHIDRO. Tá? Então, o Estado de São Paulo está dividido em unidades de gerenciamento de recursos hídricos, né? A gente tem 22 UGRs, que a gente chama de UGRE no Estado de São Paulo, que estão reunidas em 21 comitês. As UGRs Aguapeí e Peixe estão num único comitê, que é o Comitê Aguapeí e Peixe. A bacia do Alto Tietê corresponde à UGRE 6, essas UGRes são numeradas, né? E 70% da bacia está inserida na região metropolitana de São Paulo. Então, aqui a gente tem em preto a UGRE 6 e em vermelho a região metropolitana. Tá? Então, alguns municípios estão inseridos parcialmente, outros estão integralmente, mas a gente atende em alguns projetos a região metropolitana, além da bacia do Alto Tietê. São 40 municípios, né, e pouco mais da metade do território, que é 50,5%, está inserido em áreas de mananciais. Agora, esse vermelhinho aqui que eu não estou achando. Cadê? Esses coloridos são as áreas de proteção e recuperação de mananciais que temos aí na região metropolitana, na bacia do Alto Tietê. Então, deixa eu chegar aqui, né? Então, a gente tem a bacia que essa aqui, São Lourenço da Serra, é do Alto Juquiá, aqui verdinho, Alto Juqueri, não, Guarapiranga, Billings, e assim vai, né? Tem o Sistema Produtor Alto Tietê, o Cantareira, estão todos aí inseridos na região metropolitana e na bacia do Alto Tietê. Tá? Já o Comitê da Bacia foi criado pela Lei 7663, que cria a Política Estadual de Recursos Hídricos e o Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos, é de 1991. O comitê foi instalado em 1994, é um órgão colegiado que tem caráter consultivo e deliberativo e de nível regional que compõe o sistema integrado. O comitê conta com câmaras técnicas específicas de vários assuntos. Então, tem Câmara Técnica de Mananciais, de Águas Subterrâneas, de Planejamento, de Gestão de Investimentos, é uma série de câmaras técnicas que discutem as questões que são, na sequência, levadas para deliberação do comitê. Então, são as instâncias de apoio ao Comitê de Bacia. A Fundação Agência, por sua vez, ela exerce o papel de secretaria executiva do comitê. Ela é criada pela Lei 10.020, né, que autoriza a constituição das fundações agências de bacias, com o apoio, não sei se com participação do governo do Estado de São Paulo. É uma pessoa jurídica de direito privado, ela é pública, né, de direito privado, sem fins lucrativos. E foi instituída por escritura pública em 27 de dezembro de 2002, vai estar fazendo agora 23 anos na próxima semana. E aqui. Então, em 91, a Lei 7663 cria os instrumentos da Política Estadual de Recursos Hídricos, que são o monitoramento, o reenquadramento, os planos de recursos hídricos, os relatórios de situação, tem uma série de instrumentos que são criados, e aqui a gente vai focar principalmente no Plano Estadual de Recursos Hídricos e nos planos de bacia hidrográfica. Então, cada UGRE tem um plano que consta lá, que tem um diagnóstico, tem um prognóstico, tem quais são os seus principais problemas, suas questões críticas, tanto em função de temas críticos como de áreas críticas. E o Plano Estadual de Recursos consolida esses planos dos 21 planos de bacias e também estabelece o que é prioritário para o Estado de São Paulo. Então, dentro do plano de bacia, vão ser definidas ações, né, de recuperação, conservação e utilização de recursos hídricos e a especificação de recursos financeiros para que essas ações possam ser executadas, que é o que a gente chama de PAP, que é o Plano de Ação e o Programa de Investimento. Então, esse PAP tem vigência de 4 anos, atualmente nós estamos no PAP 24-27, então eles são definidos lá no final de 2023, aprovados, e anualmente é feita uma atualização desse PAP para o próximo ano. Então, a gente fez agora em 2025 a atualização do PAP para 2026.
Tá? Então, os planos de bacia são elaborados pelo Comitê de Bacias, é de atribuição dos comitês de bacias com o apoio da Secretaria Executiva, no caso aqui a FABAT. Do comitê participa o segmento Estado, municípios e sociedade civil. Ele é composto por 1/3 de cada um dos segmentos e mais atores convidados. Tá? Então, o plano de bacia é discutido por esse conjunto de participantes, né, porque a gente tem retratada bem qual é a situação da bacia pelas pessoas que conhecem a bacia e que participam da gestão dos recursos hídricos nos comitês de bacias. Se os municípios, órgãos do Estado e sua sociedade civil querem que suas ações sejam financiadas pelo FEIDRO, é preciso o quê? Que participem ativamente do CBH para discutir as questões da bacia, que participem da elaboração do plano de bacia para que essas questões de sua atribuição estejam presentes no plano de bacia e que também participem ativamente na elaboração do PAP para que as ações que precisam ser financiadas pelo FEIDRO, que precisam fazer parte das ações do comitê, estejam previstas nesse plano de ação e programa de investimento. Então, muita gente não participa do comitê, está até indicado, pleiteia vaga nas câmaras técnicas, são indicados para as câmaras técnicas do comitê, mas não participam do dia a dia do comitê, né? Aí chega lá na hora de ser tomador do FEIDRO e fala, nossa, mas eu não consigo participar. Ele não participou das discussões, ele não estava presente, então fica até difícil prever determinadas ações no PAP, lá que é o produto final para a gente discutir projetos do FEIDRO. E se não consta no PAP, o FEIDRO não financia, ou seja, todo ano são indicadas ações que serão financiadas e se não consta nas ações financiáveis, o projeto não será contemplado pelo FEIDRO. Aí falar um pouquinho do FEIDRO, o fundo, né? O Estado de São Paulo conta com um fundo exclusivo para financiar programas, projetos, ações, estudos e obras previstas nos planos de bacia e no plano estadual, em apoio à política estadual de recursos hídricos, que promova a melhoria e a proteção dos corpos d'água e de suas bacias hidrográficas. Então, esse fundo ele é exclusivo para financiamento de ações dos comitês de bacia. As ações são de uso exclusivo na bacia, então é muito importante que todos participem e conheçam como isso funciona e como se chega a essas ações. Pré-requisitos para obtenção, financiamento do FEIDRO é ter foco, o projeto precisa ter foco voltado a recursos hídricos, se enquadrar nas tipologias e com as suas condicionantes, nos PDCs e sub-PDCs que constam no Manual de Procedimentos Operacionais do FEIDRO. PDC é o Programa de Duração Continuada, então são 8 programas de duração continuada no Estado, que são definidos pelo próprio Sistema de Recursos Hídricos, e os sub-PDCs são subcategorias que detalham como esses programas são, e então depois dos sub-PDCs tem as tipologias, que são especificamente que tipos de projetos são financiáveis pelo FEIDRO. Tá? E precisa estar enquadrado em alguma ação do plano de ação e programa de investimento, como a gente falou até agora. Os recursos do fundo são originários da cobrança pelo uso dos recursos hídricos para usuários urbanos e industriais. Então, cada comitê tem a cobrança implantada e que os usuários urbanos e industriais pagam pelos recursos, pela água captada diretamente de um curso d'água e também pela água consumida, dessa água captada, quanto é consumido e quanto dessa água retorna aos copos d'água na forma de lançamento, tá? Então, a captação e o consumo são cobrados pela vazão e o lançamento pela carga que é lançada no corpo d'água. E também pela compensação financeira pela utilização de recursos hídricos para geração de energia elétrica. Então, isso é uma cobrança que é feita pelo Estado, pelo alagamento de áreas para geração de energia elétrica, são reservatórios que tem no Estado, e parte desse recurso vem para o FEIDRO e é distribuído também para os comitês de bacia. Só deixar claro que a cobrança é diferente daquela taxa que a gente já paga pela água que chega na nossa casa.
Então, a Sabesp, por exemplo, ela capta a água dos reservatórios e dos rios, trata essa água e presta um serviço de água, de entrega de água na nossa casa. Aí a gente paga pela tarifa de água. No caso, a cobrança não é paga por nós, usuários, é paga por aqueles que têm pela Sabesp, por exemplo, que vai utilizar essa água para exercer a sua atribuição, a sua atividade. E também indústrias que utilizam água, grandes indústrias, grandes usuários. Tá? O recurso arrecadado é enviado para contas específicas do FEIDRO e 10% é direcionado para custeio das secretarias executivas, dos comitês, do COFEIDRO, que é o Conselho de Orientação do FEIDRO, e do Comitê Coordenador do Plano Estadual de Recursos Hídricos, que é o CORE. No caso das agências, o recurso também pode ser utilizado para pagamento de funcionários, aluguel, energia, internet, para fazer a Secretaria Executiva andar. E 90% é investido em projetos e obras previstos nos planos de bacia. Então, quando a gente fala de financiamento do FEIDRO, a gente está falando desses 90% aqui. Quais são os atores no processo? O primeiro lugar é o tomador, que apresenta os projetos para o comitê. Então, o comitê define as ações a serem financiadas, as regras e delibera os recursos financeiros que serão utilizados para destinação de recursos. Aí, na sequência, vem a Fundação Agência, que apoia os tomadores na elaboração dos projetos, apoia o comitê na análise e no acompanhamento dos projetos FEIDRO. Na sequência, esses projetos são encaminhados para a Secretaria Executiva do Conselho de Orientação do FEIDRO, que é executada aqui pela CEMIL, que faz a supervisão geral do FEIDRO, analisa o enquadramento dos projetos nos PDCs e nos planos de bacia para autorizar que esses projetos possam ter continuidade. Na sequência, vem o agente técnico, que é o consórcio, que o Luiz está aqui representando, que avalia a viabilidade técnica e o custo dos empreendimentos e fiscaliza a execução. E toda a execução do projeto fica na responsabilidade do agente técnico, mas não exclui a responsabilidade do comitê que indicou esses projetos. A partir do momento que eu indico, eu tenho responsabilidade também na execução e na conclusão desses empreendimentos. E depois vem o agente financeiro, que emite os contratos, faz os pagamentos das parcelas e faz todo o acompanhamento financeiro. Então, a prestação de contas é encaminhada para esse agente que cobra a prestação de contas de cada parcela e vai lá no fim aprovar o encerramento do contrato a partir de todas as prestações de contas realizadas, a utilização do recurso como um todo. Aqui é como funciona um projeto financiado pelo FEIDRO. Então, a primeira etapa da proposta, né, que cria a proposta, finaliza a proposta, habilita a proposta e delibera a proposta. Então, isso é atribuição. As duas primeiras do tomador, que cria a proposta e finaliza a proposta, e a habilitação e deliberação é por conta do comitê. Se essa luzinha funcionasse, até era bom. Achei ela aqui, ó. Ui, cadê? Quando chega aqui, ela some. Lá no teto, ela aparece, aqui ela some. Na sequência, vem a indicação, né, pelo comitê, pela Secofina, que aprova e atribui ao agente técnico. Quem será o agente técnico? No caso, hoje é um único agente técnico. No passado, a gente tinha vários, agora hoje está tudo centralizado em um só. Aí, a análise do... Eu também não enxergo direito, não. Então, o agente técnico define um analista. Esse analista vai fazer análise, vai aprovar a proposta e emitir um parecer de aprovação. E o agente financeiro vai autenticar esse parecer. Aí, o projeto não... Daí passa para a etapa de projeto não iniciado. É emitido o contrato pelo agente financeiro. Esse contrato vai ser assinado pelo tomador, com a anuência da CEMIL. Tá? Esse projeto aí, então, o tomador vai fazer uma licitação, o agente técnico vai aprovar essa licitação, vai emitir um parecer aprovando e vai ser autenticado esse parecer pelo agente financeiro, que vai fazer a liberação das parcelas, vai pagar as parcelas. Se não é aí, a última parcela,
vai para a conclusão do empreendimento, vai prestar contas, aprovar a prestação de contas e finalizar o empreendimento. Se não é última parcela, ela vai para a prestação de contas, o agente técnico aprova a prestação de contas, né, emite um parecer de aprovação que vai ser autenticado lá pelo agente financeiro e vai se partir, então, para a próxima parcela. Então, tem toda essa complexidade aqui que o Luiz falou no começo, para que um projeto ande. Então, o tomador vai ter que passar por várias etapas aqui, desde a apresentação da proposta no comitê até a conclusão do empreendimento lá, que é feita pelo agente financeiro. No caso, para 2026, primeira chamada, o comitê definiu 2 ações, né, dentro do sub-PDC 4.2, que trata de soluções baseadas na natureza. Então, quais são as ações previstas? A implantação de ações que estão previstas lá no plano de manejo das unidades de conservação, que resultam em benefício à qualidade e quantidade das águas, que podem ser apresentadas pelo Estado e pelos municípios, e projetos executivos de restauração ecológica ou recomposição da vegetação em APPs, várzeas e áreas de mananciais, que podem ser projetos apresentados tanto pelo Estado, como pelos municípios, como pela sociedade civil. Então, isso é o que pode ser financiado em 2026, que já estamos recebendo projetos dentro dessas 2 ações. Tá? Aqui são os empreendimentos de restauração ecológica no comitê. O comitê tem um BI que está lá disponível no site. Então, lá você consegue ver toda a situação. Então, dentro de restauração, a gente foram 9 empreendimentos apresentados ao comitê até hoje de restauração ecológica, desde 2015, né, Bia? Então, a gente teve 9 projetos. Destes 9 projetos, 6 foram cancelados e apenas 3 estão vigentes, estão vivos, vamos dizer assim, mas nenhum ainda em execução. Então, 2 estão em análise, que foram apresentados agora em 2025, e um está ainda não iniciado, que foi apresentado em 2024. Tá? Então, os segmentos que apresentaram, tá lá, do município apresentou 2 projetos e um foi da sociedade civil, como a gente vê lá no final. E aqui embaixo a gente pode entrar em cada um dos projetos. Então, a gente tem um que foi porque o tomador está inadimplente junto ao FEIDO, que tem alguma pendência de prestação de contas ou de alguma coisa, então ele não pode ser mais tomador do FEIDO, apesar de ter projeto, não pode ser projeto tomador enquanto estiver em situação de inadimplência. E tem o município de Diadema e Salesópolis, que estão com projetos não iniciados ainda. Aqui no fim a gente vê Salesópolis, que é o projeto de 2024, que não está iniciado, e Salesópolis e Mauá, que apresentaram esses projetos que estão em análise no agente técnico. Então, esta é a situação que a gente tem do tema. Então, o que a gente percebe é que projeto de restauração não é comum na bacia do Alto Tietê. Até esse é o motivo da gente estar aqui hoje reunido, para que até parece que o problema do Alto Tietê é só grande problema de drenagem, de resíduos. Não, a gente precisa não só financiar o problema, mas se antecipar e financiar questões que tragam mais quantidade de água, mais qualidade para os recursos hídricos, e a gente faça também esse processo de recuperação de áreas, né? Então, é extremamente importante, e a gente conta com vocês aqui que vieram hoje como tomadores para tratar dessa questão no comitê. Tá? Então, essa é a minha parte aqui. Estamos abertos para esclarecer dúvidas, para ouvir sugestões, e é isso, então, aqui de início.